Imagine um grupo de cientistas observando o céu com seus telescópios poderosos, quando de repente algo incomum aparece na tela. Eles não sabiam ainda, mas haviam acabado de fazer uma descoberta que mudaria tudo o que pensávamos sobre cometas e sobre o universo em si. Em meio a asteroides e estrelas comuns, um visitante de outro mundo literalmente surge no radar. O cometa 3I Atlas, o primeiro cometa interestelar confirmado, vem de um lugar totalmente desconhecido e além dos limites do nosso sistema solar. A descoberta aconteceu em julho de 2025, durante uma operação de rotina do sistema Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, que está sempre em busca de asteroides em rota de colisão com a Terra, mas em vez de um asteroide comum, os astrônomos se depararam com algo inimaginável. Um cometa com uma trajetória completamente fora do padrão. Ele não seguia a órbita do nosso Sol e parecia estar se movendo com uma velocidade e direção que ninguém esperava, como se estivesse indo embora do nosso sistema solar. Ou, melhor dizendo, vindo de outro. E o mais fascinante, ele não era um cometa normal. O 3M Atlas tinha algo de único. Algo que nos desafiava a entender os próprios limites do espaço e do tempo. Ele veio de além de tudo que conhecemos até hoje. Foi o primeiro cometa de origem interestelar confirmado. E com isso, ele nos forçou a repensar o que sabemos sobre o universo. Até hoje, não conseguimos compreender totalmente de onde ele veio ou por que ele está aqui. E o mais intrigante de tudo, o cometa 3. Atlas está aqui, no nosso sistema solar, está nos dizendo algo. Mas o que será que ele tem a nos contar? E se você é apaixonado por descobertas incríveis e quer entender mais sobre esse visitante de outro sistema, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Essa descoberta não foi só uma vitória da ciência, mas um lembrete de que, por mais que tentemos entender o cosmos, sempre há mais mistérios escondidos em suas profundezas. Se você acha que já viu tudo sobre cometas, prepare-se, porque a origem do cometa 3E, Atlas, vai virar tudo de cabeça para baixo. Afinal, este não é um cometa qualquer. E sua origem é um verdadeiro enigma que desafia as fronteiras do que conhecemos sobre o universo. Enquanto a maioria dos cometas que vemos por aqui, no nosso sistema solar, tem origem na famosa nuvem de Oort. O 3I e Atlas vêm de um lugar muito mais distante e misterioso, e é aí que o mistério começa. De onde ele veio? Não estamos falando de uma órbita comum ou de uma trajetória prevista. O 3I Atlas não segue o caminho de cometas tradicionais. Ele é o primeiro cometa confirmado que veio de fora do nosso sistema solar, um visitante de outra estrela, de uma galáxia distante. A pergunta que fica é: será que ele foi lançado para cá por alguma força cósmica desconhecida? Ou ele está apenas de passagem, como uma estrela errante que decidiu dar uma olhadinha no nosso sistema? A grande questão é que até agora, não conseguimos identificar com precisão o seu ponto de origem. Não sabemos se ele passou por outro sistema estelar, ou se ele simplesmente surgiu do vazio entre as estrelas. E mais, ele se move com uma velocidade tão alta e com uma trajetória tão errática, que parece que ele não tem nenhum interesse em se fixar por aqui, seu destino final. Pode ser tão misterioso quanto sua origem. O que sabemos é que ele está apenas de passagem, e nós estamos tendo a sorte, ou seria destino, de testemunhar esse evento cósmico único. O 3A Atlas é uma verdadeira lição sobre o quão vasto e imprevisível o universo pode ser. Ele nos faz questionar quantos outros cometas e objetos desse tipo estão vagando pelo cosmos, sem que tenhamos qualquer noção de sua existência. E mais intrigante ainda, será que algum dia conseguiremos entender como esses objetos conseguem viajar entre as estrelas, cruzando distâncias inimagináveis? Prepare-se para a parte mais fascinante desta história: a trajetória do cometa 3E Atlas. Quando os cientistas começaram a estudar o seu movimento, eles ficaram pasmos. O que esse cometa estava fazendo não se parecia com nada que já tivessem visto antes. Em vez de seguir a típica órbita elíptica que os cometas geralmente seguem ao redor do Sol, o 3E Atlas estava fazendo algo completamente inesperado. Sua rota parecia mais uma linha reta, quase como se ele estivesse fugindo de algo e não sendo atraído por isso. Você deve estar se perguntando, mas por que isso é tão estranho? Bem, a resposta está nas leis da física. Todo objeto que entra no nosso sistema solar é naturalmente puxado pela gravidade do Sol, e isso deveria fazer com que ele seguisse uma trajetória bem definida. No entanto, o cometa 3M Atlas não se comporta dessa forma. Ele está se movendo a uma velocidade tão alta que a atração gravitacional do Sol não tem efeito suficiente para capturá-lo. Ele não é, portanto, um cometa da nossa turma, por assim dizer. Além disso, o cometa está seguindo uma trajetória hiperbólica, o que significa que ele está apenas de passagem. Ele não foi capturado pela gravidade do Sol.
e em vez de ser puxado para uma órbita regular, ele simplesmente atravessa o sistema solar, como se ele estivesse passando pela nossa vizinha galáctica para dar uma olhada e seguir em frente, indo em direção ao desconhecido. O que é ainda mais intrigante é que o 3-1 está se movendo a uma velocidade impressionante, menos cerca de 85 km por segundo, o que é muito mais rápido do que qualquer cometa típico. Isso significa que enquanto a maioria dos cometas fica preso em sua jornada ao redor do Sol, o 3I Atlas está simplesmente visitando e seguindo seu caminho, sem intenção de se aproximar do Sol o suficiente para ser capturado. Esse comportamento violaria a física clássica, mas ao mesmo tempo nos força a expandir nossa compreensão sobre as forças gravitacionais e como os objetos se movem no espaço. Será que estamos testemunhando a chegada de algo ainda mais misterioso do que imaginamos? Uma verdadeira revolução nas leis que conhecemos sobre a física? O cometa 3I Atlas está nos desafiando a pensar além das fronteiras do que consideramos possível. Até o momento, o cometa 3I Atlas tem sido uma verdadeira caixa de surpresas para os cientistas. Embora ainda seja muito cedo para entender completamente todos os seus mistérios, o que sabemos até agora já é suficiente para mexer com a nossa visão sobre o universo. A começar pelo fato de que esse cometa não se comporta como os outros, enquanto a maioria dos cometas que vemos por aqui são pequenos blocos de gelo e poeira com órbitas previsíveis. O 3-1 Atlas nos mostra que o cosmos está cheio de exceções. Uma das coisas mais interessantes sobre o cometa é que ele foi inicialmente confundido com um asteroide, devido à sua velocidade impressionante e ao fato de não emitir uma cauda brilhante como a maioria dos cometas. Isso levou os cientistas a pensar que ele poderia ser apenas uma rocha espacial comum. No entanto, à medida que o cometa se aproximava mais do sistema solar, algo começou a mudar. Quando a gravidade do Sol começou a agir sobre ele, o cometa começou a liberar gás e poeira, menos um comportamento típico de cometas, mas incomum para algo tão rápido e tão distante. Além disso, a primeira imagem capturada pelo sistema Atlas revelou um objeto pequeno, mas com um brilho anormalmente forte. Isso levou os cientistas a concluírem que o 3-1 Atlas não era um simples pedaço de rocha, mas algo muito mais complexo. O cometa parece ter uma composição rica em materiais voláteis, o que o torna um candidato perfeito para estudos sobre os primórdios do sistema solar, ou até mesmo sobre a formação de outros sistemas estelares. Outro aspecto curioso é a sua alta velocidade e sua trajetória extremamente inclinada, o que significa que o 3I Atlas veio de um ângulo inesperado. Sua aproximação foi feita de tal maneira que ele não foi puxado para uma órbita regular, mas sim passou raspando o nosso sistema solar, o que é um fenômeno raro. Mas claro, os cientistas ainda têm muitas perguntas sem respostas. Por que ele veio até aqui? Qual é a sua verdadeira origem? E o que isso pode nos ensinar sobre o nascimento de outros sistemas estelares? O que sabemos, sem dúvida, é que o cometa 3I Atlas está quebrando as regras. Cada dado que conseguimos extrair dele revela algo novo e desconcertante sobre o universo, desafiando teorias e nos fazendo repensar o que achávamos que sabíamos sobre o espaço e seus mistérios. Quando o cometa 3I Atlas entrou no nosso sistema solar, ele não foi apenas mais um cometa com uma cauda brilhante para admirarmos. Não, ele chegou com uma missão, ou, melhor dizendo, está cumprindo uma missão que nem os cientistas haviam previsto. Sua presença aqui está desafiando nossa compreensão da astronomia de uma maneira sem precedentes. E suas interações com o nosso sistema estão fornecendo pistas valiosas que nunca imaginamos encontrar. Primeiro, vamos entender o que significa um objeto interestelar interagindo com o sistema solar. A maioria dos cometas que conhecemos vem da famosa nuvem de Oort, uma região distante de nosso sistema. Mas ainda dentro dos limites do Sol, esses cometas seguem trajetórias regulares, que são mais ou menos previsíveis. Mas o 3I Atlas é diferente. Ele entrou em nosso sistema de um ângulo que nunca havíamos visto antes, sem qualquer aviso prévio, como um visitante inesperado que aparece sem bater a porta. Isso já é fascinante por si só. Mas o impacto real está no que os cientistas aprenderam com essa interação. O fato de o cometa ter atravessado o sistema solar com tamanha liberdade e velocidade está forçando os astrônomos a reconsiderar como os objetos se movem nas profundezas do espaço. Em vez de se aproximar suavemente de nosso Sol, como os cometas habituais, o 3I Atlas fez uma visita relâmpago, passando de maneira tão rápida que está praticamente saindo do nosso sistema sem deixar rastro. E por que isso importa para a astronomia? Porque a maneira como esse cometa se comporta pode nos ajudar a entender como outros sistemas estelares funcionam. O 3I Atlas nos oferece uma oportunidade única de estudar um objeto que não pertence ao nosso bairro galáctico. Ele é uma espécie de mensageiro do que existe além de nosso sistema solar, uma espécie de porta de entrada para outras regiões desconhecidas do universo. Além disso,
A presença desse cometa está mudando a forma como os astrônomos pensam sobre o movimento de objetos interestelares. Será que estamos realmente prontos para lidar com o que está além de nossa estrela? O 3i e Atlas está nos ensinando que o espaço é muito mais dinâmico e imprevisível do que imaginávamos. Estamos apenas começando a entender o quão interconectados os sistemas estelares podem ser e o que isso significa para nossa visão do cosmos. Esse cometa é uma verdadeira revolução no campo da astronomia. Ele está nos dizendo que o universo é mais misterioso e mais complexo do que qualquer teoria poderia prever. E, o mais importante, ele nos lembra que ainda há muito a aprender. O cometa 3e, Atlas, não é só um visitante interestelar. Ele é, na verdade, uma revolução na forma como entendemos os cometas. Até sua chegada, pensávamos que cometas eram meros viajantes do sistema solar, vindos das regiões mais distantes, como a nuvem de Oort, mas o 13-1, Atlas quebrou todas as expectativas. E ele nos mostrou que há um tipo completamente novo de cometa menos um cometa que não pertence a nenhum sistema solar. O que torna o 3-1 Atlas tão único além de sua origem é o fato de ele ser o primeiro cometa confirmado de origem interestelar. Até agora, os cientistas nunca haviam identificado um cometa vindo de fora do nosso sistema solar. Quando o Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System detectou esse cometa em julho de 2025, ficou claro que ele era algo completamente fora do padrão. E mais, ele estava em uma trajetória que não se parecia com nada que já tínhamos visto. Quando observamos cometas que fazem parte do nosso sistema solar, eles geralmente seguem órbitas elípticas bem definidas, guiadas pela gravidade do Sol. Mas o 3 em TNI, Atlas não se encaixa nesse molde. Ele chegou até nós de uma maneira completamente inesperada e com uma trajetória hiperbólica, que significa que ele simplesmente está passando pelo nosso sistema solar. Sem qualquer intenção de permanecer ou ser capturado pela gravidade do Sol, ele não vai orbitar o Sol, como os cometas que conhecemos. Em vez disso, ele vai continuar sua jornada interestelar, indo para fora do nosso sistema solar, talvez para nunca mais voltar. O fato dele ser o primeiro cometa confirmado de fora do sistema solar coloca o 13 Indo, Atlas, como uma verdadeira chave para desvendarmos os mistérios do universo. Até então, a ideia de cometas vindo de outras estrelas era apenas teórica, uma suposição baseada em modelos matemáticos. Mas com a chegada desse cometa, a teoria foi validada menos e isso muda tudo. Ele prova que cometas podem viajar de uma estrela a outra, cruzando imensas distâncias no espaço interestelar. E isso não é só fascinante porque é novo, mas também porque abre portas para mais perguntas. O que mais está por aí? Será que o 3 e Atlas é apenas um dos muitos cometas interestelares que cruzam os céus, invisíveis para nós? Ou talvez estejamos testemunhando o primeiro de muitos outros visitantes que irão fazer suas aparições no futuro? O cometa 3 Inky, Atlas, não é apenas uma exceção. Ele é o primeiro capítulo de um novo entendimento da astronomia, nos mostrando que o universo está cheio de surpresas. Quem sabe o que mais está à espreita, esperando para ser descoberto? A viagem do cometa 3-1, Atlas, está se tornando uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, desconcertantes da história da astronomia. Quando falamos de cometas, geralmente nos referimos a objetos que viajam pelo sistema solar com velocidades e distâncias mais ou menos previsíveis. Mas o 3 Atlas chega para quebrar todas essas expectativas, nos forçando a repensar a dinâmica do movimento cósmico. Para começar, a velocidade do 3,5 Atlas é algo de outro nível. Ele está viajando a 85 km por segundo, o que é aproximadamente 3 vezes mais rápido do que a velocidade média dos cometas típicos que conhecemos. Essa velocidade é algo impressionante, especialmente considerando que ele não está sendo atraído pelo Sol da mesma forma que cometas normais. Em vez de uma aceleração gradual, ele simplesmente rasga o espaço com uma velocidade impressionante. E o que é mais curioso, essa velocidade não é acentuada por nenhum fator conhecido como a gravidade solar, mas pela sua trajetória única que o coloca em uma rota hiperbólica. Essa velocidade não é apenas rápida, menos ela é extremamente rara para cometas. Se você imaginar a rapidez com que ele está cruzando o nosso sistema solar, dá para perceber o quão efêmero é o seu momento aqui. O 3i Atlas não vai ficar por aqui por muito tempo. Ele está apenas passando e logo continuará sua jornada rumo ao desconhecido. Sua visita ao nosso sistema solar é quase como um flash, ele mal para e já está indo embora. O que só aumenta a sensação de mistério em torno desse visitante interestelar. E a distância também é um fator que torna essa viagem única. O 3i Atlas vem de uma região distante e além da nossa galáxia, o que significa que ele percorreu uma distância inimaginável para chegar até nós. Esse cometa viajou através do vazio interestelar, de regiões que nunca conseguimos explorar diretamente. E agora ele está se aproximando do Sol. E
Por mais que ele se aproxime, ele nunca será fisicamente influenciado pelas mesmas forças gravitacionais que os cometas locais são. Ele está simplesmente passando por aqui, uma verdadeira testemunha do que está além do nosso alcance imediato. A incrível velocidade e distância do 3I Atlas levantam questões sobre a dinâmica do movimento cósmico e nos fazem perguntar quantos outros objetos, cometas ou até planetas podem estar cruzando o espaço interestelar, indo de estrela em estrela sem que saibamos. O cometa 3I Atlas nos dá um vislumbre de um cosmos muito maior do que imaginávamos, onde as leis da física e a própria definição de distância podem ser repensadas. Ele está nos mostrando que no grande esquema do universo, o que pensamos ser um cometa comum pode na verdade ser um viajante solitário, cruzando as vastas fronteiras do espaço com uma história muito além do que conseguimos compreender. O cometa 3I Atlas não é apenas uma curiosidade rara, ele representa uma janela única para entendermos mais sobre o cosmos e os mistérios do universo. Quando olhamos para cometas, sempre pensamos neles como pequenos corpos de gelo e poeira que flutuam ao redor do nosso Sol. Mas o fato de termos agora um cometa interestelar vindo de além de nosso sistema solar, levanta questões profundas sobre como o universo funciona e o que ele pode nos ensinar sobre a criação e a evolução dos sistemas estelares. Cometas são como cápsulas do tempo cósmicas. Eles carregam em si vestígios das origens do sistema solar e, ao mesmo tempo, da formação de outros sistemas estelares. Eles são compostos por materiais primitivos, aqueles mesmos que estavam presentes nas primeiras fases da formação do sistema solar, bilhões de anos atrás. Por isso, estudar cometas é como voltar ao passado e olhar para o momento em que nosso próprio sistema solar estava se formando. Mas o cometa 3I Atlas nos oferece algo ainda mais extraordinário, uma visão de um sistema estelar totalmente diferente. Ao vir de fora do nosso sistema solar, ele nos dá uma amostra do que está além da nossa estrela. Talvez seja uma oportunidade rara de estudar como outras estrelas formam seus próprios cometas e objetos semelhantes. Será que eles também têm cometas como os nossos? Ou será que a composição dos cometas varia dependendo da estrela em torno da qual eles se formam? Além disso, a presença de cometas interestelares como o 3I Atlas nos ajuda a explorar a ideia de que o universo pode ser muito mais interconectado do que imaginamos. Esses objetos não são isolados, mas fazem parte de uma rede cósmica maior, trocando matéria e energia através das vastas distâncias entre as estrelas. O 3I Atlas está nos mostrando que a matéria, a energia e a dinâmica dos sistemas estelares não se limitam ao nosso Sol. Ela pode estar circulando pelo espaço interestelar, se espalhando entre diferentes sistemas e talvez até criando laços inesperados entre galáxias distantes. Esse cometa também abre portas para outra questão intrigante: a possibilidade de que muitos outros objetos interestelares estejam cruzando o espaço sem que saibamos. Se o 3I Atlas é o terceiro cometa interestelar detectado, o que mais está lá fora aguardando para ser descoberto? Será que estamos apenas começando a entender a verdadeira escala do universo e a complexidade de como as estrelas e seus sistemas se conectam? Cometas como o 3I Atlas nos ensinam mais uma vez que o universo é vasto e cheio de possibilidades. Cada descoberta é um lembrete de que, por mais que tenhamos avançado na exploração do espaço, ainda estamos apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior. O 3I Atlas, com sua origem e trajetória incomuns, é um lembrete de que o universo está cheio de surpresas, esperando para ser desvendado. O cometa 3I Atlas não está apenas cruzando nosso sistema solar. Ele está causando um verdadeiro rebuliço na comunidade científica. Sua jornada em direção ao Sol está nos forçando a repensar muitas coisas que pensávamos, saber sobre cometas e sobre a dinâmica do sistema solar. E é claro que enquanto ele se aproxima da nossa estrela, ele está nos oferecendo uma oportunidade única de ver em tempo real como um objeto interestelar interage com o Sol e o ambiente cósmico ao nosso redor. Uma das maiores questões levantadas pela passagem do cometa 3I Atlas é como ele vai reagir ao calor e à radiação do Sol. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele começa a liberar gases e poeira, criando a famosa cauda que vemos em sua trajetória. No caso do 3I Atlas, o que torna essa situação tão interessante é que ele vem de um sistema estelar totalmente diferente, o que pode significar que ele não se comporta da mesma maneira que os cometas que conhecemos. Os cientistas estão observando atentamente os dados coletados sobre o cometa. Enquanto ele se aproxima do Sol, eles estão interessados em saber se ele vai desenvolver uma cauda brilhante como os cometas típicos, ou se sua composição e comportamento serão tão diferentes que ele vai nos surpreender mais uma vez. A forma como o 3I Atlas interage com a radiação solar pode nos ensinar mais sobre a composição de cometas de outros sistemas estelares e sobre como os corpos celestes se comportam sob diferentes condições de luz e temperatura. Mas a influência do 3I
Atlas não se limita apenas ao estudo de cometas. Sua passagem também está ajudando os cientistas a entender melhor a dinâmica do sistema solar como um todo. O 3i, Atlas nos oferece uma oportunidade rara de estudar a gravidade e os efeitos das forças cósmicas em um cometa que não foi formado pelo nosso Sol. Isso pode revelar informações importantes sobre como os objetos de outros sistemas estelares interagem com os corpos celestes ao seu redor. E claro, essa interação com o Sol nos oferece dados valiosos para a física espacial, ajudando os cientistas a entender melhor a influência da gravidade do Sol em objetos interestelares. Afinal, o 3i, Atlas não está apenas cruzando nosso sistema solar. Ele está nos desafiando a repensar como os objetos de fora do nosso sistema estelar podem interagir com o que consideramos nossa região do cosmos. O cometa 3M, Atlas está mostrando que o sistema solar não é uma área isolada, mas sim parte de um vasto universo interconectado. E enquanto ele continua sua jornada em direção ao Sol, ele vai continuar a fornecer dados que podem moldar o futuro da nossa compreensão do espaço, das estrelas e dos cometas. O cometa 3 em tantas, e Atlas já nos surpreendeu de tantas formas que a grande pergunta agora é: o que vem a seguir para esse visitante misterioso? Sua jornada pelo sistema solar está sendo observada com olhos atentos de astrônomos e cientistas. E, embora ele esteja se aproximando do Sol, sua trajetória única o levará para longe de nós em um futuro muito próximo. Mas, ao contrário dos cometas que ficam presos em órbitas, o 3i Atlas está em uma trajetória hiperbólica, o que significa que, após essa visita, ele seguirá seu caminho para o infinito sem a possibilidade de retornar. Isso nos deixa com uma sensação de perda e também de curiosidade. O 3i Moon, Atlas é um dos poucos cometas a terem sido observados em tal proximidade, e é improvável que algum outro objeto interestelar cruzando o nosso sistema solar seja detectado com tanta clareza. Ele está nos oferecendo uma janela para algo muito maior e muito mais misterioso do que imaginávamos. E agora, como todo bom visitante, ele está prestes a partir, mas o que podemos esperar enquanto ele ainda está aqui? À medida que o cometa se afasta do Sol e do nosso sistema solar, ele vai continuar a ser uma chave para desvendar os segredos do espaço interestelar. A última fase de sua jornada será igualmente importante para os cientistas, que estão coletando dados preciosos sobre sua composição e comportamento enquanto ele se afasta. A observação de como ele se comporta à medida que se afasta da influência do Sol vai ajudar a construir novos modelos sobre a interação de cometas com outros sistemas estelares e nos fornecer mais insights sobre a dinâmica de objetos interestelares. Mas o cometa 3i Atlas também nos deixa com uma lição importante. O universo é muito maior e mais misterioso do que podemos compreender. Mesmo com todos os avanços científicos que fizemos, esse cometa está nos lembrando que ainda há tanto por descobrir. Ele nos força a questionar o que realmente sabemos sobre o cosmos e a nos prepararmos para novas e incríveis descobertas no futuro. Embora sua jornada por nosso sistema solar esteja chegando ao fim, o legado do 3i Atlas ficará por muito tempo. Ele não só desafia as nossas ideias sobre cometas, mas também nos inspira a olhar além, para o que está além do nosso sistema solar, para o que realmente significa explorar o espaço profundo. E quem sabe o que mais está por aí esperando para ser encontrado? O cometa 3i Atlas abriu as portas para um novo capítulo na exploração do universo, e as possibilidades são infinitas. E aí, o que achou dessa jornada pelo espaço? O cometa 3e Atlas está deixando muitos mistérios pelo caminho, e com certeza ainda há muito a ser descoberto. Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar explorando o universo com a gente, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é fundamental para que possamos trazer mais vídeos como este. Até a próxima!